Fala pessoal, Caio aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês as minhas dicas, análises e palpites de futebol para o dia 16 de setembro de 2024, a nossa segunda-feira. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, dá essa força aí pra gente que tá começando aqui no YouTube. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo uma entrada lá. E agora, sem mais enrolação, bora para os jogos! Pessoal, ontem dia bem mediano pra gente, tá? Alguns jogos que eu tinha bastante confiança, como o do Liverpool. Cara, o Liverpool, meu Deus do céu. É por isso que o City é campeão dos últimos 8 campeonatos, ganhou uns 7 mais ou menos. É brincadeira, velho. Os caras perdem pontos pra time que são candidatíssimos a rebaixamento em casa. Isso é coisa que o Manchester City não faz de jeito nenhum, não perde ponto nem em casa e nem fora pra esses times. E cara, e cada vez a distância vai abrindo, o Manchester City costuma começar mal o campeonato. Esse ano começou bem e vai ser difícil segurar, viu? Já abriu uma distancinha e, cara, se deixar abrir não pega mais, não tem jeito, é um time que não oscila. Então, nosso bilhete infelizmente não veio. Como falei, era um bilhete de muita confiança, o Manchester City e o Liverpool para vencer, mas faz parte do futebol, não tem jeito. Recebi mensagem de vocês, pô, não aposto mais no Liverpool, pô, não venceu. Cara, pô, não existe isso. A gente tá falando de um time de 4 jogos, venceu 3, beleza, perdeu esse aqui. Mas, cara, vai vencer a maioria. Como falei, vai tropeçar de vez em quando? Vai. É um time confiável como o Manchester City? Não, tá provado que não. Mas vai vencer a maioria dos seus jogos, cara. Pô, se você falar que não vai apostar em um time porque ele tropeçou um jogo, então, cara, você não vai apostar em ninguém. Essa é a realidade. Fechou? Vamos pros jogos dessa segunda-feira, então. Gradezinha legal pra gente. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, dá essa força pra gente que tá começando aqui no YouTube e não esquece de deixar um like pra fortalecer o nosso trabalho, que é a forma de você contribuir com ele. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo entradas por lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. E antes da gente ir pro nosso vídeo, lembrando vocês, estou com um grupo exclusivo de bingos e bilhetes pré-live. Quer fazer parte? Totalmente gratuito, primeiro comentário fixado, tem um link do suporte, chama ele lá para você poder participar e vir trabalhar comigo. Fechou? E agora, já falei demais, bora pro que interessa, bora para os jogos. Primeiro jogo do dia, às 11h30 da manhã, a gente tem o Egersund recebendo o Ranhen. Egersund, quarto colocado, 21 jogos, 10 vitórias, 35 pontos, tá aqui na disputa para tentar essa vaguinha direta para a primeira divisão, do terceiro ao sexto, joga um playoffzinho para tentar buscar essa vaga na repescagem, para disputar depois com o antepenúltimo da primeira divisão. Ranhen, time de meio de tabela ali, tá lutando contra o rebaixamento. Dois times bem legais para se trabalhar marcar de gols, Egersund 1,5 nos últimos 10, Ranhen mais de 1,5 em 8 das últimas 10, e o Egersund é um dos times que mais cumpre pelo menos 3 gols no campeonato. Confronto direto primeiro turno, Egersund venceu fora de casa por 3-1. O que eu gosto para esse jogo? Bilhete, cara, esse 1,5 vem muito, hein? Olha isso aqui, dos times absurdos para 2 golzinhos. E se você quiser dar aquela esticada, pegar o 2,5, não é uma entrada ruim, também vale a pena. Fechou? 14 horas, campeonato dinamarquês, a gente tem o Nordsjælland recebendo o Randers. Dois times ali de meio de tabela, dois times que fazem e sofrem gols com alguma frequência. Se você olhar a sequência das equipes, Nordsjælland mais de 1,5 em 9 dos últimos 10, além de gol no primeiro tempo também em 9, e ambas marcam em 8. Já o Randers, gol no primeiro tempo em 9, mais de 1,5 em 9, além de ambas marcam em 7, e o confronto direto entre eles cumpre ambas marcam com uma frequência muito grande dos últimos 10 jogos, em 7 cumpriu ambas marcam, então um jogo que tem tudo para ser bem movimentado. Bilhete, gosto do mais de 1,5, mas a entrada simples você pode pegar ou o ambas marcam ou o mais 2 gols e meio, aí fica a seu critério, mas é um jogo que tem tudo para ser muito movimentado e com um cenário bem legal para gols. Fechou? 14 horas a gente volta para a Noruega, segunda divisão, Vålerenga recebendo o Åsane. Vålerenga eu já falei algumas vezes para vocês aqui, mas como tem muita gente nova chegando no canal, o dono do Vålerenga é um dos homens mais ricos do mundo, cara. Loucura, né? Dos donos de time, obviamente. Ele tá no top 10 donos de time que tem mais dinheiro no mundo. Obviamente ele não investe como a grande maioria, mas cara, é um cara que tem muito dinheiro. E o Vålerenga, cara, é um time que vem num momento simplesmente fenomenal, olha isso aqui. Nos últimos 10 jogos são 9 vitórias, enfrentando um time que vem num momento de oscilação. O Vålerenga líder disparado, 15 vitórias em 21 jogos. O Åsane disputando aqui contra o rebaixamento. Então, cara, apesar de eu não gostar desse tipo de odd na segunda divisão, não tem jeito. Eu gosto do Vålerenga para vencer.
Gosto do gol no primeiro tempo e também gosto do mercado de gols. Porém, mais de 1,5 a gente não tem odd. E, cara, 2,5 eu acho um pouquinho esticado por conta do Asani. Por conta do Vålerenga, nem tanto. Mas prefiro ficar no gol no primeiro tempo ou Vålerenga para vencer a partida. Fechou? 15 horas a gente tem segunda divisão da Holanda. Vou trazer 2 joguinhos para vocês. A gente tem 6 jogos. Escolhi os 2 que mais me agradam. Pode ser que os 2 não sejam os melhores, mas são os 2 que mais me agradam pré-live. Primeiro jogo, Excelsior recebendo o VVV. Excelsior, terceiro colocado, 5 jogos, 3 vitórias, marcou 13, tem o segundo melhor ataque, 10 pontos. VVV, o 15º, apenas 5 pontos em 5 jogos. Excelsior, mais de 1,5 nos últimos 10. VVV, mais de 1,5 em 8. Confronto direto entre eles. A gente já tem antigo, até porque o Excelsior veio da primeira divisão, mas é um jogo bem interessante pra gente buscar pelo menos 2 gols, mais de 1,5 aqui, sem inventar muito nessa partida. Fechou? E o outro jogo que eu gosto é o jogo do PSV Reservas contra o ADO Den Haag. O ADO é um time que tá sempre ali batendo na trave para conseguir o acesso. Esse ano começou mal, em 5 jogos apenas 1 vitória, tem uma das piores defesas do campeonato. E o PSV, que é um time que faz e sofre muitos gols. Ó. Em 5 jogos marcou 9 e sofreu 7. O PSV mais de 1,5 em 8 dos últimos 10. ADO mais de 1,5 dos últimos 7. Mais de 1,5 em 9 dos últimos 10, ambas marcam em 7. Confronto direto entre eles, ambas marcam com uma frequência simplesmente fenomenal. Dos últimos 7 jogos entre eles, em 6 teve ambas marcam e em 6 bateu 2,5. Então é jogo excelente para gols. Gosto do ambas marcam ou mais 2,5 gols na partida. Fechou? 15h45, campeonato italiano. A gente tem a Lazio recebendo o Verona. Lazio que começou o campeonato italiano de forma mediana, como sempre. Em 3 jogos, campanha medianaça. 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 4 pontos. E o Verona que começou bem, em 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Lazio marcou gols nos últimos 10, mais de 1,5 em 9. Ambas marcam em 7. Já o Verona marcou gols em 9, mais de 1,5 em 9. O confronto direto entre eles. Temporada passada, a Lazio venceu em casa 1-0 e fora de casa um empate em 1-1. O Verona no campeonato venceu o Genoa fora de casa, foi atropelado pela Juventus em casa e atropelou o Napoli jogando em casa. Já a Lazio empatou com o Milan, perdeu da Udinese e venceu o Venezia. Que eu gosto pra esse jogo, cara, acredito que a Lazio não perca essa partida jogando em casa, por mais que o Verona tenha começado bem o campeonato, o Lazio joga em casa, apoio da torcida, quero estar a favor dela, então o que dá pra gente fazer? Dupla chance Lazio, e também gosto da Lazio pra marcar um golzinho na partida, Lazio pra marcar gol na partida. Fechou? Às 16 horas, terceira divisão da Inglaterra, vocês estavam com saudade dele, nosso queridíssimo Wrexham, que vai visitar o Birmingham. Esperei algumas rodadas para ver como seria o início de temporada, exatamente 5. Ó. Em 5 jogos, o Wrexham venceu 4, tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa, 13 pontos, começou muito bem. E o Birmingham também começou bem, 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, marcou 8 e sofreu 5. 2 times que cumprem muito o lead de 2 gols, ó, mais de 1,5 em 8, mais de 1,5 em 8. Confronto direto a gente não tenta, porque o Wrexham vinha de divisões inferiores. Aqui eu vou buscar 2 golzinhos na partida, mais de 1,5 me agrada muito. Confronto de 2 times que vão brigar pelo acesso. Fechou? 16h15, campeonato islandês, a gente tem nosso queridíssimo Valur recebendo o KR. Valur que é o terceiro colocado, 35 pontos, ainda tem chance de título? Sim, até porque a gente tem o Championship Round, mas deu uma vaciladinha ali no começo, então ficou difícil, mas ainda tem chance. Já o KR é o nono, 21 jogos, 21 pontos, tá ali na disputa contra o rebaixamento, um dos piores times do campeonato. Valur, gol no primeiro tempo dos últimos 10, mais de 1,5 em 8, mais 2 gols e meio nos últimos 3. Já o KR sofreu 2 ou mais nos últimos 4, mais de 1,5 em 8. Confronto direto entre eles. Primeiro turno, o Valur venceu 5-3. Cara, essa odd do Valur me chama atenção, tá? Então eu gosto do empate no Valur para colocar no bilhete. Cara, gosto dessa oddzinha aqui de 1,28 pro Valur não perder o jogo. Pelo menos empatar e você não perder, cara. É um time que vem num momento ruim. Até por isso tá com essa odd, né? Perdeu do Vikingur, venceu o Vestre, empatou com a Rafinha, perdeu do Breidablik. Porém, essas derrotas aqui que foram surpreendentes, ó, para times de meio de tabela. Mas a gente tá falando de um time que tá na disputa contra o rebaixamento. E, cara, o Valur tem jogadores de seleção da Islândia, inclusive o camisa 10 da seleção da Islândia joga no Valur. Então, cara, eu quero estar a favor do Valur. Vou pegar esse empate nulo por bilhete. E também gosto do mercado de gols, que é padrão em jogos do Valur. Mais 2 gols e meio ou gol no primeiro tempo. As duas também são 2 possibilidades. Fechou?
Outro jogo às 16h15, Fylkir recebendo nosso queridíssimo Vikingur também. Vikingur que é o líder, 46 pontos, 21 jogos. O Fylkir é simplesmente o lanterna. Confronto direto entre eles. Primeiro turno o Vikingur atropelou. E nos últimos 10 jogos são simplesmente 9 vitórias do Vikingur e um empate. Então, cara, por mais que seja fora de casa, eu gosto de estar a favor do Vikingur. Bilhete, Vikingur para vencer um dos tempos. Gosto do Vikingur para vencer a partida também. E também gosto do mercado de gols. Mais 2,5 gols. E também gosto desse golzinho no primeiro tempo. Fechou? E para encerrar os nossos jogos, Internacional recebendo o Cuiabá. Inter que vem numa recuperação, 8º colocado, 23 jogos, 35 pontos. Chegou aqui na disputa pela Libertadores, até porque, cara, ele tem 2 jogos a menos. Vencendo, ele empata em pontos com o São Paulo, que é o primeiro time aqui na pré-Libertadores. E o Cuiabá tá numa situação bem delicada. 24 jogos, 22 pontos, está numa situação delicada, assim como o Corinthians e assim como o Vitória, em momentos bem ruins, cara. O Corinthians já foi derrotado pelo Botafogo nesse momento. Cara, é incrível o que acontece com o Corinthians, né? Não é o assunto desse jogo, mas, cara, joga bem, mas perde, cara, é incrível. O primeiro tempo, o Botafogo muito superior, fez 1-0. O Corinthians foi e teve um pênalti a favor. Perde o pênalti. Segundo tempo, volta de forma avassaladora, martela, consegue o empate. Primeira bola do Botafogo, o cara chuta, bola dá no zagueiro, vai na gaveta, cara. É incrível o que acontece com o Corinthians. Meu Deus. Pra mim, como corintiano, é complicado. Mas, obviamente, a gente tava na vitória do Botafogo. Pô, Caio, mas você é corintiano e você tava na vitória do Botafogo? Cara, não misturo dinheiro com aposta. Já falei pra vocês algumas vezes. Quando eu faço aposta clubista, eu falo pra vocês, ó, tô indo no clubismo aqui, não é pra copiar. Mas falei pra vocês, cara, não tinha como, era Botafogo pra vencer, era o valor e cumpriu, mesmo não jogando tão bem, cara. Como falei, o Botafogo fez um bom início de jogo, mas depois caiu muito de produção e o Corinthians conseguiu reagir, teve a chance de conseguir a virada, acabou não conseguindo. Então aqui, cara, tá uma disputa bem... Aqui, ó, esses 3, Criciúma e Juventude, cara. Aqui a disputa é esses aqui. Grêmio e Fluminense, na minha opinião, são times mais constantes, cara, que vão... Vai depender muito, na verdade, desse confronto. A gente tem Flu enfrentando Juventude, cara. Se o Juventude vence esse jogo, o Flu também fica numa situaçãozinha aqui complicada, tá? Não fica numa situação confortável, não. Mas, cara, voltar pro jogo, cara, que isso? Estamos falando de zona de rebaixamento, esquecendo de falar do Internacional. Cara, aqui é trabalhar a favor do Inter. O Inter vem numa recuperação, se a gente olhar aqui, ó. Aí, vem de 2 vitórias, 2 empates, 3 vitórias e 2 empates nos últimos jogos, não perde algum tempinho. Então, cara, quero estar a favor do Inter. Inter pra vencer um dos tempos, bilhete. Entrada simples Internacional para vencer a partida. Fechou? Então, encerrados os nossos jogos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like para fortalecer, que é a forma de você contribuir com o meu trabalho. E se você tá chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui, trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre deixo entradas por lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. E antes da gente pro nosso bilhete, lembrando vocês, grupo exclusivo de bilhetes e bingos pré-live. Quer fazer parte? Totalmente gratuito, primeiro comentário fixado, chama o suporte para você poder participar e trabalhar comigo de forma totalmente gratuita. Fechou? E agora no final do vídeo, o bilhetinho pra vocês, tamo junto e eu fui! Pessoal, pra hoje eu vou trazer uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, Vikingur pra vencer um dos tempos, enfrentando o Lanterna Fylkir lá na Islândia. E segundo jogo, Internacional para vencer um dos tempos contra o Cuiabá, jogando em casa, com apoio da torcida, precisando do resultado para buscar uma vaguinha na Libertadores. Essa nossa dupla deu um total de 1,60 de odd. Tamo junto e eu fui!